Então agora a gente vai entrar numa parte totalmente prática, falando sobre os data frames e sobre a biblioteca Deplir. Essa biblioteca ela é extremamente útil, assim como os data frames, né? Elas andam bem juntos aí porque é praticamente impossível você fazer um projeto de ciência de dados sem saber, sem utilizar um data frame. Então, mesmo de estatística, de ciência de dados, a gente sempre vai usar um data frame porque ele é muito versátil, vai ser e usando esse pacote aqui, o Deplir vai ser a melhor forma de manusear os nossos dados, de extrair os dados que a gente precisa, fazer os cálculos que a gente precisa no nosso conjunto de dados, tá? Então vamos começar aí o que é um data frame. O data frame nada mais, nada menos do que uma tabela que permite que as variáveis dessa tabela, né, as colunas que representam as variáveis, sejam de várias classes diferentes. Então pode ter uma coluna numérica, pode ter uma coluna de data e hora, uma coluna categórica, né, classificada ali como fator, uma coluna de texto e por aí vai. A gente pode colocar aí vários tipos de classe no data frame. Isso não seria possível, por exemplo, numa matriz. Na matriz, todas as colunas têm que ter a mesma classe e aqui no data frame não. Então, para manipular esses data frames, a gente vai usar o pacote, né, a biblioteca Deplir, que foi feita para isso e facilita absurdamente a nossa vida, torna a programação muito mais fácil. Vou ver aqui com vocês as 4 vantagens que eu anotei no livro aqui. Quais são as principais vantagens aí da manipulação de um data frame usando a biblioteca Deplir? Então, facilidade de criação e leitura do código. O código fica mais limpo. Vocês vão ver aqui que todas as funções dessa biblioteca elas seguem o mesmo padrão e é um padrão que evita muitas linhas de código. Manipulação básica ou avançada em poucas linhas, né? O que eu acabei de falar, o código vai ficar limpo e em poucas linhas. Não precisa ter muitas linhas de código aí. É muito mais veloz comparando com funções correspondentes de outros pacotes. Então vai nos dar agilidade. E é simples, porque existem apenas 6 funções principais. Essas funções principais são chamadas também de 6 verbos, né? São 6 verbos que a gente vai ver aqui. Por exemplo, o verbo mutate, ele serve para a gente criar uma nova coluna. Se a gente quiser criar uma nova coluna no nosso data frame, a gente vai usar essa função mutate. Então, bem simples. Select, né, como já tinha até antecipado em algum vídeo aqui, o select ele vem da linguagem SQL, que é selecionar as colunas. Então, você tem o seu data frame e você quer selecionar algumas tabelas, selecionar algumas colunas para é como se você estivesse filtrando as colunas, né? Eu não quero usar todas as colunas que tenho no meu data frame, eu quero usar apenas 5 colunas. Então eu vou colocar o nome dessas 5 colunas e filtrar quais eu quero usar para ficar mais limpo, para o data frame ficar mais limpo e melhor para se mexer. Então a função filter ela é para filtrar as linhas. Então você vai filtrar segundo alguma condição. Por exemplo, se você tem a coluna, né, a variável de gênero. Você pode filtrar por gênero igual a masculino ou igual a feminino. Então, você vai filtrar algumas linhas do seu data frame. Então, filtrar, a função filter a gente usa para filtrar as linhas. E a função select a gente usa para selecionar as colunas. Beleza? E também a função arrange, que é para ordenar. Então a gente pode ordenar segundo alguma variável, pode ordenar do menor para o maior e em ordem decrescente também, do maior para o menor. É bem fácil fazer essa mudança também, a gente vai ver isso. A função rename é para renomear o nome das variáveis. Então se você quiser mudar o nome de uma coluna, é uma coisa bem simples assim, já tem uma função para isso também, que é a rename. E por último, eu deixei aqui por último essa função que está em primeiro aqui, que é a summarize, porque ela é usada junto com uma outra função, que é a group by. Então, por quê? Vou falar primeiro aqui sobre a summarize. A summarize ela é usada para calcular alguma estatística do seu banco, dos seus dados, né? Então, por exemplo, você quer calcular o máximo de uma variável, você vai usar a função summarize. Você quer calcular a média, a mediana, você quer criar uma função ali, calcular um valor X de acordo com a sua função,
você pode usar também aqui a função summarize. Então, desvio padrão, então, outro exemplo que eu dei aqui no livro, então você vai usar a função summarize, mas ela muitas vezes é usada junto com a função group by, que não é considerado um verbo, mas é útil para separar por grupos. Por exemplo, como eu falei, né, se você tem a variável ali gênero, você pode colocar para agrupar pelo gênero, então você vai colocar group by e o nome da variável de gênero, e aí depois você coloca a função summarize, e aí ele vai calcular, por exemplo, a média, se você quiser a média de idade dos seus dados, e aí você agrupou por gênero, ele vai te dar a média dos homens e a média das mulheres. Então a função group by ela é usada de forma conjunta com a summarize, né, na maioria dos casos aí, para a gente calcular estatísticas do nosso conjunto de dados. Beleza? Então, vimos aí um pouco sobre o pacote deplir, vamos ver muito mais na prática ainda aqui, como que funcionam as funções desse pacote. Elas seguem um padrão que a gente vai aprender aqui no próximo vídeo.